1 Pedro 4, lá no 13, está escrito assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que, quando sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Aqui nós vemos dois tipos de alegria: a alegria terrena, que Pedro está aconselhando: alegrai-vos no fato de seres participantes do sofrimento de Cristo. Isso é aqui na terra. Como já é dito na própria palavra, no céu não haverá sofrimento. Mas aqui na terra, Pedro ele nos dá um conselho: alegrai-vos no fato de seres participantes dos sofrimentos de Cristo. Então, quando ele fala alegrai-vos no fato, então alegrar nessa verdade de ser participantes dos sofrimentos de Cristo. Então, ele está afirmando: nós somos participantes. Nós convertemos, a partir dali nós já vamos começar a participar do sofrimento de Cristo. E para que quando a sua glória for revelada, então aqui já vai se tratar de uma outra alegria. Para que quando a glória de Cristo for revelada, nós também venhamos nos regozijar com excessiva alegria. Ou seja, quando a glória de Deus for revelada, o sofrimento vai acabar. Então, alegrar por ser participante do sofrimento, porque ele é passageiro, é aqui para a terra, só aqui para a terra. Para que quando Cristo for revelado, porque é nisso que está baseado a fé cristã, que quando ele for revelado, que aí nós vamos nos regozijar com excessiva alegria. Por quê? Porque agora todo o sofrimento acabou, porque agora nós vamos morar com Cristo, agora nós vamos para o reino eterno, agora nós vencemos. Então fala de dois tipos de alegrias. Pedro, ele também dá outro conselho. Ele fala lá em 2 Pedro 1, lá no 13, ele fala assim: e penso que convém, enquanto eu estiver neste tabernáculo, animá-los através de recordações. Então, ele traz aqui, olha, o nosso ânimo não tem que vir das coisas desse mundo, das coisas que nós almejamos, das coisas que nós temos, das coisas que nós conquistamos. O animá-lo aqui que Pedro dá o conselho deve ser através de recordações daquilo que Cristo fez, da mensagem de Cristo. Santa Ceia ela é para essa recordação. Santa Ceia é um grupo de pessoas com o Espírito Santo, pessoas que se unem e relembram a memória de Cristo, recordam daquilo que Cristo fez por nós. Ele nos salvou. E ele dá continuidade, sabendo que brevemente devo deixar este tabernáculo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforçar-me-ei para que, depois da minha morte, tenhais estas coisas sempre em vossas lembranças. Então, o que Pedro quer dizer aqui? Olha, eu vou me esforçar para que, depois que eu morrer, eu já sei que eu vou morrer, mas eu vou me esforçar para que, depois que eu morrer, vocês continuem tendo isso na mente de vocês. Então aqui nós vemos que Pedro ele vivia em prol do próximo. Ele vivia dando bom testemunho em prol do próximo. É exatamente o exemplo que Cristo nos deu. E Pedro ele veio pós-Cristo e ele deu esse exemplo também. E como ele disse, eu vou me esforçar, eu estou me esforçando para que depois que eu morrer, ele já sabia que ele ia morrer, e ele não... Talvez pela carne ele estivesse um pouco entristecido no interno dele. Mas ele aparentemente não estava demonstrando isso. Parece que ele estava até um pouco animado, né? Eu vou morrer, mas eu vou me encontrar com Cristo, né? É um ponto positivo. Então aqui a gente vê que Pedro ele está nos aconselhando. E mais em cima, lá a partir do 10, está escrito assim: portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque se fizerdes essas coisas, jamais caireis. Porque assim, uma entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui, Pedro, ele fala, olha, procurai diligente, ele dá um conselho. Vocês, pessoas, procurem firmar o chamado de vocês e a eleição. Porque se vocês firmarem o chamado de vocês,
uma porta vos será amplamente aberta, ministrada no reino. Então, Pedro, ele dá esse conselho. Então, aqui, quando ele fala procurar diligentemente firmar o vosso chamado, o que ele quer dizer? Qual que é o nosso chamado? O nosso chamado é seguir uma vida de santificação, adoração, serviço, amor a Deus, ao próximo, entre outras coisas. Ou seja, mudança. Mudança. Para nós sentirmos essa alegria nas coisas do reino, é necessário mudança em nós. Porque nós nascemos com paixões na carne. Nós somos treinados a sentir prazer e paixões das coisas da carne. Não se tem prazer em recordar das coisas de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Nós não temos essa alegria ainda. Porque se nós tivermos ela, o nosso coração estaria cheio de Cristo, cheio dessa verdade, cheio dessa alegria. E nós, quando nos encontrarmos com os nossos amigos, com nossos irmãos, nós recordaríamos desses feitos de Cristo. Ou seja, essa seria nossa alegria, nosso foco. Mas não é. Por que não é? Porque nós nos encontramos com nossos amigos nas faculdades, nos trabalhos, e Cristo, ele não é o assunto da roda. E quando alguém começa a colocar Cristo na roda, essa pessoa começa a ser quase que empurrada para escanteio. Ela já não é mais uma amizade prazerosa para se ter por perto. Por quê? Porque pessoas querem conversar nas rodas sobre o quê? Sobre aquilo que as atrai. Sobre o sexo, sobre o beijinho que quer dar aqui e ali, sobre uma casa que quer comprar, sobre um carro que quer comprar, um programa de TV, um joguinho legal. Mas Cristo, ele não é esse prazer de conversa nas rodas. Eu falo isso até mesmo para os finais de cultos. Os cultos finalizam, parece que as pessoas estão 100% só aguardando no relógio. Ai, tô demorando. Já passou meia hora, ele não acabou ainda, o pastor não acabou ainda. Aí, o pastor vai lá, termina de pregar, a pessoa sai do mesmo jeito que entrou e começa a fofocar na porta, a conversar sobre coisas na porta que não envolvem recordações do que Cristo fez. Então, nós percebemos que Cristo, ele não é o centro do nosso coração. Nós ainda não aprendemos a ter Cristo como nossa alegria. Tiago 1, 2 ao 3, está escrito: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O que ele fala? Meus irmãos. Jesus, ele fala que irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou seja, Tiago, que ele está falando para aqueles que também são cristãos, aqueles que também têm o intuito de seguir a Cristo. Então ele fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato. Então é um fato. Vamos passar por diversas provações. Todos que são cristãos vão passar por provações. E Deus, ele permite essas provações porque são essas provações que vai produzir em vocês a perseverança. São essas provações, a provação da fé de vocês. A nossa fé precisa ser provada para que nós venhamos perseverar. Então, se a nossa fé não for provada, quer dizer, se a gente não tem alegria, se nós não temos alegria nessas provações, sabendo que são elas que produzem essa perseverança na nossa fé, então nós não temos alegria novamente em Cristo, nós não temos. Se a nossa fé não for provada dia após dia, nós cairemos. Se a nossa fé não for provada dia após dia, nós não vamos perseverar. Se as provações não vierem dia após dia, para que nós venhamos começar, olha, chegou essa provação, uma fase, um joguinho, um jogo do Mario, a gente está passando por aquela prova, tá difícil, a gente morre na primeira, morre na segunda, morre na terceira, mas a gente continua até a gente ficar bons no joguinho, na fase do Mario, até a gente melhorar. Olha, se dessa forma não tá dando, então eu vou melhorar um jeito novo de passar por essa prova. É exatamente isso. As provações vão vir e o foco aqui é gerar mudança em nós. Mudança. Quando nós começamos a colocar em nós essa aprovação veio, nós vamos ficar bons. Nós vamos logo aprender a passar por aquela aprovação. Até a próxima. Aí na hora que a próxima vier, nós vamos focando ali força e fé até a próxima. Vencer ela e outra próxima.
Então, Tiago, ele nos dá esse alerta. Vocês devem sentir alegria no fato de passarem por essas provações, porque Deus as permite, pois vocês sabem, porque é a prova da fé de vocês que produz essa perseverança. Gente, isso aqui é amor de Deus sobre nós. Isso aqui é o amor do Pai sobre nós. É só olhar a caminhada de Cristo Jesus. Quantas provações ele não passou? Quantas provações ele não teve? É só olhar a caminhada de Cristo. Nós vamos passar semelhantemente pela mesma prova, pelas mesmas provas. Jesus, ele venceu o mundo. Ele falou, não tem mais, vocês também vão vencer. Nós vamos vencer. Nós já vencemos. Dando continuidade, vamos lá para Romanos. Romano 14:17 está escrito assim, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então aqui ele fala, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida. Comida e bebida são coisas que sustentam a carne. Coisas que sustentam aqui na terra. Comida e bebida não é do reino, pois o reino de Deus não é comida e bebida. Não é. Mas justiça, paz e alegria no Espírito. Alegria no Espírito. Então a nossa alegria novamente não deve vir de coisas da terra. Nós podemos sim ficar felizes porque coisas deram certo. Nós podemos sim ficar felizes porque hoje não faltou alimento. Ficar felizes porque nós conseguimos conquistar aquele tão sonhado sonho da faculdade concluída, o diploma concluído, o apartamento, a casa própria. Nós podemos ficar felizes sim. Só que essa não deve ser a alegria principal. A ponto de que se perdermos essas coisas, nós podemos sim chorar, mas não a ponto de murmurar com Deus porque perdemos. Porque a nossa alegria mesmo não deve vir disso, deve vir da salvação de Jesus, da salvação. Quer prova disso? Vamos lá, Salmo 51:11. Não me expulses da tua presença e não toma de mim o teu espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação. O que está escrito aqui? Restaura-me a alegria da tua salvação. Então, o que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que a alegria dele não está aqui na terra. A alegria dele está no Espírito, está lá no céu. E ele fala, não me expulsa da tua presença. Ou seja, deu tudo errado, mas ele não murmurou. Ele pediu, não me expulsa da tua presença. O salmista reconheceu, o erro é dele. Ele reconheceu e ele pediu, não me expulsa da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Ele reconheceu, restaura-me a alegria da tua salvação. A alegria do salmista era a salvação do Pai. A alegria do salmista era a salvação. E ele dá continuidade. E sustém-me com um espírito livre. Sustém-me com um espírito livre. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Ou seja, ele caiu, ele viu que não era agradável, ele caiu, ele pediu perdão, ele pediu para que o Senhor não tirasse dele o Espírito, não expulsasse ele da presença dele. E ele ainda falou, restaura-me a alegria da tua salvação. Então, quando ele cai, ele basicamente quase que jogou na roda aqui. Eu perdi a alegria da tua salvação. Eu coloquei como coisas, prazeres da carne, como alegria. Quando ele perdeu a alegria da salvação, olha aqui, restaura-me a alegria da tua salvação, porque quando ele caiu, ele colocou a alegria da carne dele em primeiro lugar. E aqui agora ele coloca, restaura-me a alegria da tua salvação, para que eu não venha sentir alegria com mais coisas do mundo. E ele dá continuidade, e sustém-me com um espírito livre. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Então, ele fala, restaura-me a alegria da tua salvação, para que eu venha ensinar os transgressores os teus caminhos. Ou seja, eu caí, agora eu vou ensinar aos transgressores a não caírem.
Agora eu vou ensinar eles os teus caminhos. Eu vou ensinar agora os pecadores a se converter a ti. Ou seja, ele pegou daquilo que aconteceu com ele e ele pediu ao Pai para não tirar dele o Espírito, para não tirar ele da presença dele. Ele pediu para que o Senhor restaurasse a alegria da salvação de Cristo. Ou seja, nós precisamos sentir a alegria da salvação, a alegria da salvação, da tua salvação. Para que aí nós venhamos aprender com nossos erros, mudar, e aí que nós venhamos o quê? Ensinar aos transgressores os caminhos de Cristo. Não estou falando que é necessariamente preciso passar por tais tipos de pecado para que a gente venha ensinar, não. Tem coisas que a gente não precisa cair para poder aprender e ensinar o que é correto. Mas que quando a gente cair, que nós vamos então ser testemunhos. Olha, eu já caí nesse tipo de pecado, vi que não é agradável e eu estou aconselhando, não caiam. Então, mudança novamente, mudança, é preciso mudança. E lá em 1 Coríntios 13, 6 está escrito: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Segundo a luz da Bíblia, o que é a verdade? A verdade é Cristo. Então, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com Cristo. O contrário da injustiça seria justiça. Mas aqui ele não está falando, não. O amor não se alegra com a injustiça. Ele não está falando, mas ele se alegra com a justiça. Não, ele está falando, mas se alegra com a verdade. A Bíblia fala que a justiça do homem é injusta perante Deus. Então, se aqui tivesse escrito que o amor se alegra com a justiça, então aqui ia estar falando que a justiça do homem deveria ser levada em consideração. Não, porque o coração dele é pecaminoso. O coração dele visa coisas erradas. Mas aqui fala que o amor ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. A verdade é Cristo. A verdade vem de Cristo. A verdade vem de Deus. Então, o amor, ele se alegra com a verdade. Ele se alegra com Cristo. Atitudes de Cristo, ter o coração de Cristo, não é simplesmente praticar a justiça do homem. É praticar o que é realmente justo perante os olhos de Deus. Para isso, precisamos de quê? Para isso, nós precisaremos ter uma comunhão com o Pai, para entender, para conhecer o que Ele quer, para entender, para conhecer qual é o desejo dEle, o que está no coração dEle. Nosso amor não é justo, mas o amor dEle é. O nosso amor vem sempre visando algum bem para nós, mas o amor dEle o jogou na cruz por amor a nós. O amor de Cristo jogou Ele no madeiro para ser crucificado. Foi um amor justo. Foi um amor verdadeiro. O nosso amor, ele só é o amor fileus. Um amor ágape, é o amor do Pai. Aquele que nós devemos correr atrás para seguir. Nosso amor vem em cima do que nos atrai. Nosso amor não vem em cima da justiça de Deus. Nosso amor vem em cima da justiça do homem. Aquilo que visa o nosso bem. Se não visa o nosso bem, ou a gente descarta, ou então para a gente não é justo. Não é justo. Então, a justiça do homem é injusta perante os olhos de Deus. E quando nós atingirmos esse nível de amor, quando nós chegarmos nesse nível de adoração ao nosso Senhor, ao nosso amado Salvador, então sim, nós nos encaixaremos em Provérbios 10, 28, que está escrito: o que o justo almeja redunda em alegria. O que o justo almeja, ele vai almejar coisas que o Senhor também almeja. Ele vai almejar, ele vai ser um com o Pai. Ele vai querer coisas que o Pai também quer. Então a alegria dele, às vezes, vai ser sim, ser morto por amor de muitos, assim como foi o de Cristo. Quando o nosso coração for justo perante os olhos do Pai, quando a nossa justiça vier dele, quando a nossa justiça for igual, semelhante a dele, aquela justiça que não quer buscar o bem próprio, mas o bem sempre, a maior parte das vezes, do próximo. A nossa justiça tem que vir para o próximo. O bem que nós vamos fazer tem que ser para o próximo. Ou seja, quando nós chegarmos nesse nível de adoração, nesse nível de intimidade com o Pai, o nosso coração vai estar sendo um com o dele, o nosso coração vai estar sendo justo junto com o dele. Então a nossa justiça, aí ela vai ser justa. Então, o que
nós almejarmos irá redundar em alegria. Ou seja, o que o justo, vamos mudar um pouco, o que Cristo almeja, o que Cristo almejou, redundou em alegria. Então, o que o justo aos olhos do Pai, não é o justo aos olhos da terra. Não é. E dando continuidade, o que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. Então, o ímpio, ele pode almejar tudo o que ele quer, só que tudo o que ele quer vai ser por amor dele, por amor das coisas para ele ou para os próximos dele. Mas a Bíblia, ela fala sobre um amor até aqueles a quem nós não conhecemos. Fala sobre nós doarmos para aqueles que nós não conhecemos. Nós amarmos aqueles a quem não conhecemos. Nós devemos amar pessoas, não coisas. Nós devemos tirar do nosso para não deixar faltar para os outros também. Nós tiramos do nosso para não deixar faltar para o nosso filho. Para não deixar faltar para nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso marido e vice-versa. Mas quantos de nós tiramos de nossa casa para não deixar faltar para os nossos vizinhos? Quantos de nós tem uma continha, uma conta poupança no banco, gordinha, juntando para ter mais um dos bens, enquanto o vizinho não está tendo dinheiro para pagar um aluguel? É sobre isso o Evangelho. É sobre nós pararmos de olhar para o nosso e começarmos a olhar para o próximo. O próximo também está precisando, e às vezes mais do que nós. Se para você não está faltando, não deixe faltar para o seu irmão. É sobre isso o Evangelho. Eu falo isso porque isso também cabe para mim. Eu também preciso mudar nessas áreas. Mas o Evangelho é sobre isso. É sobre o amor ao próximo, é sobre o que Jesus fez. O próprio Senhor Jesus, olha o que ele vai dizer aqui. Lucas 9, 23 e 24, está escrito assim. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Não é semelhante ao que o Pedro acabou de falar ali? Não é semelhante? Pedro, ele falou que ele estava vivendo o restinho da vida dele. Para quê? Para o próximo. Novamente eu vou ler, olha. Além disso, esforçar-me-ei para que depois da minha morte tenhais essas coisas sempre em vossa lembrança. Então, o que ele estava falando aqui? Ele estava dando um conselho para que nós venhamos nos animar através de recordações do que Cristo fez. E ele estava falando que, olha, que eu estou me esforçando para que depois que eu morrer, vocês venham ter essas coisas sempre em vossas lembranças. Ou seja, o que ele estava fazendo aqui? Exatamente o que está escrito aqui no 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Pedro aqui, ele não estava visando o bem próprio. Aí, continuando. Mas quem perder a própria vida por minha causa, salvará. Pedro, ele perdeu a vida dele por amor a Jesus. E ele fez o quê? Ele salvou muitas pessoas através do evangelho que ele pregou, sendo um próprio sacrifício vivo. Pedro foi um sacrifício vivo. E a Bíblia nos chama para sermos sacrifícios vivos. Pedro, ele nos deu esse exemplo. Paulo também falou. Ele ainda falou mais. Ele falou: sede meus seguidores como eu sou de Cristo. E o que Jesus fala aqui? Se alguém quiser vir pós mim, Paulo fez o quê? Paulo veio pós Cristo. Ele veio dando continuidade ao que Cristo iniciou. Então, o que Jesus dá continuidade? Falando, negue a si mesmo. Pedro, Paulo negaram a si mesmo. Nós também devemos negar nós mesmos, negar as nossas vontades. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Então, nós não devemos fazer as coisas para o nosso bem, mas para o bem do próximo. Para o bem do próximo. Falar em línguas é bom, mas o dom de profecia, ele é mais para o próximo. Falar em línguas é para nós mesmos, é para nós nos edificarmos. Mas a profecia, ela é para o bem do próximo. Então busquem, a Bíblia fala, busquem mais o dom de profecia, porque ele é para o bem do próximo. Ele edifica mais ao próximo. Nós devemos buscar edificar os nossos próximos. E aí ele fala,
Mas quem perder a própria vida por minha causa a salvará. Ou seja, tome diariamente a sua cruz e siga Jesus. Tome diariamente a sua cruz. O que fala lá em Tiago? A alegria de passar por provações. Alegria, alegre-se, alegre, porque isso aqui é passageiro. Alegre, isso aqui é passageiro. O reino dos céus não é sobre comida nem sobre bebida. Isso aí é coisa da carne, coisa da terra. Luciano Subirá falou que o jejum é a moeda de troca do reino. A alegria por passar por provações vem de saber que a salvação nos pertence, vem de saber que vamos estar com Cristo. A alegria de saber que Cristo, a salvação, dá-me alegria na tua salvação. Nossa alegria tem que estar em quê? Na salvação de Cristo. Nossa alegria deve ser o quê? Cristo. Relembrar o que Cristo fez por amor de nós, por sermos imerecedores. Por isso a graça. Somos imerecedores do amor de Cristo. E Cristo ele nos chama para vir pós Ele, dando continuidade ao que Ele fez. Vai ser necessária mudança. Vai ser necessária mudança. Nosso chamado é seguir uma vida de santificação. Nosso chamado é para nós servirmos ao próximo, para nós amarmos ao próximo. Amarmos a Deus, servimos a Deus, mas servimos e amar ao próximo também. E para finalizar, eu vou ler uma frase de Jonathan Edwards. Inclusive é a frase que eu deixo no meu Instagram, porque é a frase que eu mais acredito. Está escrito assim: a terra é o único inferno que os cristãos irão suportar e o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. Pense nisso. Pensa nisso. A terra é o único inferno em que os seguidores de Cristo Jesus irão suportar. É o único. E a terra é passageira, tem limite. A própria palavra fala sobre esse limite, tem um tempo. O próprio Deus ele fala: me busquem enquanto vocês podem achar, enquanto vocês podem me encontrar. Por quê? Porque tem limite. Me buscai e buscai-me enquanto podem me achar. E aí, continuando, e o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. Por quê? Porque isso aqui é lindo. Nós conseguimos desfrutar de vários lugares da terra, desfrutar de praias, cachoeiras. É tudo muito bonito, é um paraíso. Por quê? Porque foi Deus quem criou. Mas pensa nisso, se Deus criou a terra e a terra tem esses paraísos maravilhosos, imagina o céu. Imagina como não é a criação dele no céu, como não é a habitação dele, imagina como não é lá. E para onde nós vamos? Então nós devemos focar em conhecer lá, porque aqui nós já conhecemos, aqui nós já estamos desfrutando. Então que nós venhamos buscar agora a coroa da vida, buscar conhecer Cristo, para que quando nós chegarmos lá, que nós venhamos ouvir aquele doce som: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Se aqui o Senhor pintou com pincéis fininhos cada detalhe, imagina o que Ele não fez no céu. Imagina o que o grande eu sou não fez no céu. Imagina como é a habitação dele, o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar, o que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo, santo, santo. Alguma coisa tem lá, alguma coisa muito grande tem lá, alguma coisa que fez Satanás ficar irado por ter sido tirado de lá, ter sido jogado aqui e não querer que a gente venha conhecer lá. Tem alguma coisa muito profunda aí que a gente ainda não conhece. E o desejo do Pai é esse: vinde a mim, vocês que estão cansados, vinde a mim, os oprimidos, vinde a mim, vinde a mim. Vamos para Ele, galera. Vamos focar no Senhor. Negue-se, negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga Jesus.